Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Esse vídeo de hoje é para falar de Série D do Campeonato Brasileiro, né? Nós tivemos aí no fim de semana, tudo bem, a Série C rolando com grande destaque para o Confiança, né? Que se aproximou do G8 com a vitória sobre o Ituano. É algo que eu quero abordar mais para frente, mas por hora esse vídeo aqui é sobre Série D, que monopolizou aí o canal nas últimas semanas. E acabou a Série D para os clubes sergipanos, porque neste último fim de semana tivemos os jogos de volta da segunda fase com as eliminações de Sergipe e de Lagarto, né? Nos duelos entre Sergipe e Pernambuco, os pernambucanos levaram ampla vantagem. O Sergipe caiu para o Santa Cruz, o Lagarto caiu para o Central. Nesse vídeo eu quero falar de forma geral sobre a participação sergipana na Série D, falar sobre algumas nuances específicas de cada uma das duas equipes, de forma geral um pouco do que foi também a chave, né, que para mim esse resultado representa muito do que foi a chave das duas equipes, vai ser um ponto importante aqui para poder abordar também. Antes disso, eu sempre peço para você, né, no início dos vídeos, que deixe o like, que deixe o comentário sobre o que você acha aqui das discussões. Claro, você também que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos por aqui. Muito bem, então vamos falar de Série D. Como eu disse, neste final de semana tivemos as definições da segunda fase, os jogos de volta, e os dois sergipanos foram eliminados. No sábado, o Sergipe perdeu para o Santa Cruz na Arena de Pernambuco por 2-1, mesmo placar, só que a favor do Sergipe no jogo de ida. Nos pênaltis, o Santa Cruz se classificou. No domingo, no Barretão, em Lagarto, o Lagarto não aproveitou o seu mando de campo, empatou com o Central, levou o empate de forma dramática no fim. Tinha perdido por 1-0 lá em Caruaru e com isso acabou eliminado também da competição. De forma geral, né, antes de falar especificamente de cada um dos dois times, é uma participação bem modesta dos sergipanos na Série D do Campeonato Brasileiro esse ano. Os dois avançaram de fase, é bem verdade, mas eu, ao longo de toda a Série D, trouxe análises aqui da situação dos sergipanos, do grupo A4, e destaquei muito sobre como foi um grupo extremamente instável. A gente teve um grupo de uma nota só praticamente, né, que foi o Asa, que sumiu na frente desde o início, disparou, né, desde o começo do campeonato. O Asa se colocou como a equipe mais forte do grupo com alguma folga, né, com certa folga. E nisso ele foi somando muitos pontos logo de cara, lá em cima na tabela desde cedo, e um tiroteio abaixo dele, né? Todo mundo se matando, trocando muitos pontos entre si. Eu sempre destaco o caso do Lagarto, né? Que faltando 3 rodadas para acabar a Série D, ele corria sério risco de ser eliminado e terminou a primeira fase em segundo, né? Foi um grupo muito instável, de muitas trocas de ponto entre si, né? Nos times abaixo do Asa, e poucos times que se firmaram de maneira geral. Então Sergipe e Lagarto estiveram nesse bolo e tiveram dificuldade para se firmar ao longo da competição. Tanto que, e aí é outro ponto que eu quero colocar antes de fazer a análise específica de cada um dos dois times, que os resultados da segunda fase refletem exatamente isso, né? Do grupo A4, nesses duelos, né, nesse cruzamento do grupo A3 com o grupo A4, só o Asa do grupo A4 se classificou, né? Eliminou o Ferroviário. No grupo A3 tivemos Santa Cruz, América de Natal, Central, mais necessariamente com América em primeiro, né, nessa ordem. Os 3 times que dispararam em relação ao resto, e eles se classificaram, né? O América de Natal tirou a Juazeirense, o Santa Cruz tirou o Sergipe, o Central tirou o Lagarto. No caso do grupo A3 foi o inverso do grupo A4. Tivemos 3 equipes que despontaram entre as melhores e essas 3 equipes se classificaram. O único time que conseguiu despontar no grupo A4 foi o Asa, que eliminou o Ferroviário, que aí já ficou bem mais abaixo na primeira fase em relação aos outros 3, né? É óbvio que a gente fala muito, e de certa forma é verdade, que o mata-mata ele é um outro campeonato. Você tem que passar por 3 mata-matas, 6 jogos eliminatórios, é outra dinâmica. Mas ao mesmo tempo a primeira fase ela tem 14 jogos por um motivo, né? Ela dá indícios, ela mostra algumas coisas. Se a gente for pensar em uma campanha completa, né, de Série D, o time faz mais jogos na primeira fase do que em todo o mata-mata somado. Então, a nível de quantidade de jogos, a primeira fase é a maioria da competição.
ela traz indícios, e o grupo A4 trouxe alguns indícios nesse sentido. Feita essa primeira parte, né, sobre o grupo A4 e os times sergipanos de forma geral, deixa eu falar de maneira um pouco mais específica de cada um dos dois times. Eu vou começar com o Lagarto porque foi o mais recente, né? E eu, inclusive, estive na transmissão pelo portal Metrópolis neste domingo no Barretão, em Lagarto 2, Central 2. Agradeço, inclusive, a vocês que acompanharam nossas transmissões no Metrópolis, né? Encerrando aí nossa participação nas transmissões a partir do momento que não temos mais Lagarto e Sergipe na Série D. Foi um Lagarto que precisava reverter a desvantagem, né? Havia perdido por 1-0 lá no Lacerdão contra o Central no jogo de ida, e o primeiro tempo mostrou um Lagarto disposto a isso. Um time que foi para cima desde o começo, que criou as melhores oportunidades. Não foi uma pressão muito grande no sentido de acúmulo de oportunidades, mas foi um time que esteve o tempo todo no ataque. As dobradinhas no lado esquerdo do Igor, o lateral, com o Thiaguinho, muito efetivas, o Augusto Potiguar tendo muita dificuldade nesse 2 contra 1 que o ataque do Lagarto conseguiu criar, né? Perdido na marcação porque estava sempre em desvantagem, e com isso o Lagarto foi empilhando algumas chances. Justamente, né, para você ter uma ideia de como é o futebol, depois de tantas chances pelo lado esquerdo, foi pela direita, numa cobrança de falta, que o Soares botou na cabeça do zagueiro Felipe, que marcou o primeiro gol. Foi um Lagarto, de forma geral, amplamente superior no primeiro tempo. Mereceu 1-0 no placar, e eu achei até que foi um placar justo no primeiro tempo, né? Porque o Lagarto não empilhou oportunidades, como eu disse, oportunidades claríssimas de gol, mas chegou perto muito mais vezes do que o Central e mereceu ir para o intervalo vencendo. Aí veio o segundo tempo. E na minha avaliação, é claro, tem um termo que eu ouvi certa vez e eu acho muito adequado para isso, que é o analista de sofá, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não ser o analista de sofá que tem o benefício, né, de depois do jogo poder dizer, deu certo, deu errado, porque o jogo ele tem contextos no momento. Mas me pareceu muito claro que o Lagarto ele abdicou do jogo cedo demais. Óbvio que não dava para se lançar totalmente ao ataque, porque você tomando um gol ia se complicar. Mas se você se coloca muito defensivamente, você corre mais risco até de tomar um gol e ia acontecer a mesma coisa, né? Então, o Lagarto, na minha opinião, ele muito cedo no jogo tirou o pé do acelerador. Começou a cadenciar o ritmo, o goleiro Matheus Inácio fazendo cera algumas vezes, o Central começou a ter mais a bola e começou a apertar. O Central não criava grandes oportunidades, mas foi encurralando, foi encurralando, foi encurralando. E é aquele cenário, quando você vai encurralando o seu adversário defensivamente e o jogo está sendo definido por apenas um gol de diferença, uma bola pode mudar tudo. E foi justamente o que aconteceu, né? Num cruzamento do Augusto Potiguar e o gol de cabeça do Luiz Paulo. Aí o Lagarto resolveu ir à frente, né? Depois de o treinador Aguinaldo Liz tirar o lateral direito Guilherme Lucena para colocar o Giovani, que é um zagueiro, dar uma fechada no time, quando o Luiz Paulo empata aos 32 do segundo tempo, o Lagarto resolve ir para frente. Se manda com tudo, consegue um gol na Bacia das Almas aos 47 do segundo tempo com o Juan. O gol do alívio que mandaria o jogo para os pênaltis, com o time indo para a disputa com o psicológico lá em cima, a torcida enlouquecida no Barretão. É uma festa tremenda. E aí, aos 51 do segundo tempo, ainda antes do fim do tempo normal, o Lagarto cede o gol de empate com o Ítalo de cabeça em 2 cruzamentos do Augusto Potiguar, né? O time cede uma falta no meio-campo para o Augusto bater na área, a zaga corta e a bola volta para o Augusto, que tem a oportunidade de fazer um segundo cruzamento. E aí o Ítalo faz o gol. O Augusto Potiguar já é um cara bem conhecido aqui no futebol sergipano, né? Com passagens importantes aqui pelo estado, principalmente pelo Sergipe. E é um cara excelente num fundamento específico, que é a bola parada. Ele bate muito bem na bola, então quando você tem um jogador como esse, você vai se utilizar muito dele em cruzamentos, em cobranças de falta, em cobranças de escanteio. O Lagarto começou a ceder muitas bolas paradas. Eu até cheguei a destacar na transmissão, em determinado momento, entre faltas e escanteios, o Lagarto cedeu 5 bolas paradas nos primeiros 8 minutos do segundo tempo. O tempo todo era uma falta aqui e um escanteio ali. E aí, quando você tem um cara como o Augusto Potiguar, você estar dando essas chances é dar sopa pro azar. O Central venceu o Lagarto por 3-2 na soma dos resultados. Os 3 gols vieram de assistências do Augusto Potiguar. O Lagarto cedeu esses espaços o tempo inteiro, principalmente no segundo tempo, aqui no Barretão. E acabou cobrando seu preço no final do jogo.
fica uma frustração muito grande, né? Porque você tinha o placar que levaria o jogo para os pênaltis até os 51 do segundo tempo e toma o gol da eliminação na sua casa, é muito frustrante. De forma geral, o Lagarto até respondeu bem em alguns momentos nessa Série D, algo que eu sempre destaquei aqui e vou repetir, né? Por ter um time muito jovem, aquela parceria com o Falcon, vieram vários jogadores jovens, e é natural que você tenha uma dor de crescimento, né? Um time que em alguns momentos não saiba matar o jogo. O Lagarto sofreu disso em alguns momentos importantes da primeira fase. Deixou escapar pontos porque tinha o resultado e não soube segurar. E de novo nesse domingo contra o Central aconteceu isso. Teve o placar na mão ali no final, mas não soube segurar. Fica essa frustração. De forma geral, uma Série D de altos e baixos, mas que termina com um saldo muito frustrante pela forma como o Lagarto foi eliminado. É juntar os cacos e ver o que vai ser ano que vem. O Lagarto pelo menos tem a garantia de que já vai ter o seu calendário, já está na Série D do ano que vem. Mas é de novo mais um ano em que o Lagarto acumula frustrações. Aconteceu no Campeonato Sergipano, em que era favoritíssimo contra o Falcon no mata-mata pré-semifinal e caiu em casa nos pênaltis. Aconteceu agora de novo contra o Central. 2 eliminações em casa nesse ano dolorosas e o Lagarto vem se acostumando a eliminações dolorosas nos últimos anos, a chegar ali próximo e não conseguir dar o último passo. Essa eliminação contra o Central foi mais uma dessas frustrações. Como que o Lagarto vai lidar com isso? Não sei. 2026 é um novo ano, uma nova tentativa para um torcedor que já está muito machucado dessas decepções recentes nos últimos anos. No sábado, dia anterior, o Sergipe foi até a Arena de Pernambuco com a missão inglória, né? Ter que segurar o Santa Cruz diante de um estádio absolutamente lotado. O jogo na Arena, né, com todos os ingressos vendidos, casa cheia, uma grande atmosfera da torcida do Santa Cruz, o Sergipe tinha vencido o primeiro jogo aqui no Batistão por 2-1. E aí aquela coisa do futebol, né? A gente passou a semana inteira discutindo qual a estratégia que o Dico Ulley deveria utilizar, como que o Sergipe iria se portar, a questão psicológica de você enfrentar um adversário pesado com uma grande torcida fora de casa, como que o Sergipe ia se portar diante desse cenário. Diversas conjecturas foram colocadas, a gente tratou na imprensa durante a semana de todas elas, para tudo ir por água abaixo com 95 segundos, né? Com pouco mais de 1 minuto e meio, um gol contra do Matheus Henrique e o Santa Cruz dizimou a vantagem do Sergipe com menos de 2 minutos de jogo. Isso é um pouco do que foi a Série D do Sergipe, né? Um time de altos e baixos que teve alguns bons momentos, mas que deu muitos tiros no próprio pé ao longo de toda a competição. E acabou acontecendo de novo no jogo contra o Santa Cruz, né? Quando você monta toda uma estratégia, um plano de jogo, uma forma do time se portar diante daquele contexto, e você faz um gol contra com 1 minuto e meio, isso mata completamente tudo que foi planejado. E para mim pautou todo o primeiro tempo do Sergipe. Porque claramente o Sergipe tinha uma proposta específica de se retrair um pouco mais e utilizar os espaços nos contra-ataques. E aí, a partir do momento em que o time toma um gol e o Santa Cruz se coloca numa posição confortável de não ter que necessariamente no início do jogo partir com tudo para cima, porque já ganha um gol de presente com menos de 2 minutos, toda a dinâmica do jogo é modificada. E o Sergipe até teve alguns bons momentos no primeiro tempo, mas de forma geral foi inferior ao Santa Cruz. Acho que muito por conta disso. E no segundo tempo, quando sai o gol do Thiago Galhardo, um gol que, de certa forma, é inadmissível, né? Porque 2 jogadores do Sergipe chegam para dar o combate e perdem na dividida para o Galhardo, que passa no meio deles e faz o gol. Quando o gol acontece, fica uma sensação de que não ia dar para buscar, de que tinha ficado por ali. Até que depois sai o gol do Felipe Pará, né? Um gol numa falha, mais uma do goleiro Rô Kennedy, né? Impressionante essa questão dos goleiros do Santa Cruz, como não se resolve. O Felipe Pará faz o gol e aí o jogo vai para a disputa de pênaltis, né? Acontece pouca coisa ali depois do gol do Felipe Pará. Pênalti é competência, né? Eu particularmente refuto muito isso, que se diz que pênalti é loteria. Não, pênalti é competência. E o Santa Cruz foi mais competente, né, que o Sergipe. Até se você considerar a dinâmica do que foram as disputas de pênaltis, né? Os 2 times, né, somados, bateram 16 pênaltis. Desses 16, em 12, os goleiros caíram no canto direito. E todos os 5 pênaltis que foram errados na disputa foram batidos justamente no lado direito, né? Ou seja, faltou essa atenção de alguns cobradores. E aí o Sergipe acumula mais uma eliminação muito frustrante, né? Foi a 11ª participação do Sergipe na Série D, segundo time que mais disputou a competição.
E o Sergipe só avançou em mata-mata uma única vez. Foi lá na primeira edição em 2009, quando o Sergipe bateu o Ferroviário no primeiro mata-mata e depois caiu para o Alecrim na fase seguinte. De lá para cá, o Sergipe nunca venceu um mata-mata de Série D, né? Essa foi a quinta vez em 11 participações que o Sergipe chega ao mata-mata e quase sempre caindo na primeira fase, né, eliminatória. Uma coisa que eu venho falando aqui sobre o Sergipe há algum tempo na Série D. O Sergipe ele não está se acostumando a ser protagonista na competição. É um time grande, um time de camisa, um time o qual a torcida espera que consiga sair desse buraco da Série D finalmente depois de tantas chances. Mas uma coisa seria se o Sergipe, por exemplo, tivesse ali batendo na trave, tentando várias vezes e chegando próximo, em algum momento chegasse nas quartas de final, fosse um time que frequentemente chegasse nas oitavas, por exemplo, pelo menos passando de um mata-mata, para conseguir ser uma equipe protagonista na competição, estar brigando recorrentemente pelo acesso. O Sergipe não está conseguindo. O histórico do Sergipe na Série D é de um time que, na maioria das vezes, cai na primeira fase, e quando consegue avançar, praticamente não avança em mata-mata, né? Consegue avançar ali para o mata-mata, mas não consegue avançar dentro do mata-mata. E isso é muito preocupante. É um time que não pode, mas infelizmente está se acostumando a chegar na Série D e não ser protagonista. E o Sergipe precisa ser protagonista, mesmo que não consiga um acesso. Mas de pelo menos chegar ali próximo, mostrar para o seu torcedor que tem condições de brigar. O torcedor do Sergipe fica anestesiado porque pensa, todo ano, mesma coisa. Ou a gente cai cedo, ou a gente consegue passar de fase, mas não avança no mata-mata. O torcedor do Sergipe fica cansado desse disco arranhado, né, o tempo inteiro. E mais uma vez esse ano aconteceu. Agora, o Gipão foca totalmente na Copa Governo do Estado, por algo que eu já citei até em outros momentos, pela sua incompetência no campeonato estadual. Aquela péssima montagem de elenco lá no estadual, cobrando seu preço. Porque ali o Sergipe não conseguiu montar um elenco qualificado, não conseguiu a sua vaga para a Série D do ano que vem, e aí agora joga todas as fichas na Copa Governo do Estado. Se não vencer a Copa Governo do Estado, ou se não for o melhor time dentre os que já tem calendário, o Sergipe só joga estadual ano que vem. Olha só que loucura. O Sergipe, nesse momento, em agosto, está dependendo do retorno da Copa Governo do Estado após mais de 10 anos para conseguir um calendário para a Série D. Isso porque já não tem Copa do Brasil. E Copa do Nordeste a gente não sabe, né? Mas possivelmente também não terá. Também é mais uma pedrinha nesse acúmulo do ano tão frustrante para o Sergipe. Acho que tem um ponto positivo de forma geral, como o time conseguiu, depois daquela terra arrasada que era o estadual, montar um elenco já mais competitivo, que brigou de frente com o Santa Cruz, que por uma disputa de pênaltis poderia estar nas oitavas de final de Série D, depois do que foi aquele elenco lá do Campeonato Estadual, foi uma resposta já mais positiva, né? O Sergipe caiu de uma maneira mais digna do que vinha acontecendo lá no começo do ano. Mas mesmo assim, mesmo que isso seja verdade, para o torcedor é mais uma pontinha de frustração dentre tantas as quais o clube se acostumou a viver na Série D do Campeonato Brasileiro. Como vai ser ano que vem? Não sabemos, porque tudo depende da Copa Governo do Estado desse ano. O Sergipe vai ter que jogar com tudo essa Copa para ter o mínimo de calendário e de esperança de que as coisas sejam diferentes em 2026. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise, falando aqui amplamente sobre as eliminações e as participações na Série D de Lagarto e de Sergipe em 2025. Acaba a Série D para o futebol sergipano. Eu, particularmente, vou continuar acompanhando, porque vem aí um mata-mata emocionante, né? Falta pouco para a gente conhecer os acessos, né? Apenas mais 4 datas eliminatórias e saberemos quem vai à Série C. Aqui no canal vamos falar muito de Série C, né? Também nos próximos dias, próximas semanas, reta final da primeira fase, com confiança aí, vislumbrando o G8, com o Itabaiana tentando se livrar do rebaixamento. Vamos falar muito disso por aqui. Mais uma vez, eu peço para você, tá chegando agora? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Independente se tá chegando agora ou não, deixa o like, deixa o comentário sobre o que você achou do vídeo, o que você achou do conteúdo e da Série D dos times sergipanos que ficaram por aqui. Vamos torcer para que em 2026 o estado de Sergipe tenha dias melhores na 4ª divisão. Não foi dessa vez neste ano. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado aqui do vídeo e até a próxima. Valeu!